Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 6 da prova azul de linguagens do Enem 2020. Lembrando que em todas as questões do Enem nós precisamos ler primeiro o enunciado e depois o texto. O processo de interação comunicativa prevê a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a. Esse texto foi escrito pelo Manuel Bandeira, que foi um representante do modernismo, né? Ele ficou conhecido por ter escrito o poema Vou-me embora para Passárgada. Vamos ver o que ele fala. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Então ele está contando sobre a produção, sobre a escrita do poema Vou-me embora para Passárgada, né? Aqui você já dá para ter uma noção de qual que é a função da linguagem predominante, mas vamos continuar lendo. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como L'Invitation au Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, na rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do inconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Então aqui está falando sobre o próprio processo de escrita de um poema. Ele está falando sobre, ele escreve, né? Isso é um texto, ele escreveu um texto contando como foi o processo para escrever o poema. Então, qual que é a função que predomina aqui? A gente já sabe, é a função de metalinguagem. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí. E não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Então a função da linguagem predominante é a emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Tem também uma questão do sentimento que levou ele à criação poética, mas não é a função predominante, porque ele não está contando com emoção, o sentimento de angústia que ele está contando sobre como foi a escrita do poema. O texto, o trecho do texto já começa falando sobre o processo de criação do poema. O foco não é o sentimento de angústia dele, mas como ele criou o poema, como que ele criou o Vou-me embora para Passárgada. B. Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. Informa a origem do nome, né, de Passárgada, se referir à cidade dos persas, mas não é só sobre isso. O fragmento não se limita a isso. Então, esta é errada. C. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Correto. D. Poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Ele não está falando sobre questão estética, né? Todas as rimas, os versos, etc. Ele está falando sobre a criação, sobre o processo de escrita. E apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor o poema. Ele não está tentando convencer ninguém sobre a dificuldade de compor um poema, ele está relatando a experiência específica dele para compor o poema Vou-me embora para Passárgada. Então a gente fica com a alternativa C. Essa foi a resolução da questão 6. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!